Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus e nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que reina para todo sempre, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos no nome dEle, para a glória do nosso Pai Celeste, atendendo mais um convite para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer, que é ser guardião da maior de todas as riquezas, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Amém? Vamos então para a palavra, livro de Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler tão somente o versículo 5, e aí você me faz uma gentileza. Você olha ao seu lado, veja se tem alguém aí sem a palavra de Deus, encoste, divida a leitura, para que todos possam participar. Amém? Que Deus recompense o pastor Gedaías, sua casa, sua família, pastor Gedaílson, sua família, a congregação, a Assembleia de Deus, Ministério Pentecostais Livres, aqui em Senador Canedo. Que Deus recompense a cada um de vocês, porque na verdade só Ele para recompensar. Amém? Amém. Está escrito: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja só, é o Filho de Deus que está falando e ao mesmo tempo o Espírito Santo. Porque nós aprendemos que são três os que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra que é Jesus, o Filho, e o Espírito Santo. E os três são um mistério de Deus. Portanto, eu vou reler e a igreja repete em seguida. Amém? Vou reler e a igreja repete. O que vencer, pode melhorar. O que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você está ouvindo? Porque eu já ouvi antes de sair de casa e vir para cá, e juntamente com ele, o Espírito Santo, vamos entregar a você nessa noite. Já estava escrito, mas sempre o Espírito Santo nos abre a porta da palavra de tempos e tempos, nos mostrando detalhes que às vezes a gente não conseguiu atentar e olhar. Vamos orar mais uma vez? Pai justo, Pai santo, mais uma vez a tua palavra vai ser pregada neste santo púlpito. E conforme o Senhor prometeu ao teu servo naquela visão das noites, que prometeu com nós dois, ensinando e pregando a tua palavra. Então venha com o teu espírito de sabedoria, venha com o teu espírito de revelação e abra-nos a porta da tua palavra e revela-nos os segredos do teu reino, a fim de que o dono das igrejas, Jesus Cristo, apareça nessa noite e seja honrado para a tua glória, Pai Santo, em nome de Jesus. E a igreja diz amém, Jesus.
Tome o seu assento. Glórias a Deus. Igreja do Senhor Jesus. Aqui nesse tempo, a igreja não tem mais do que 50 anos de vida, de existência. Cresceu muito, porém com muito sofrimento. Inclusive, o que espera estas igrejas, e neste caso a de Sardes, é mais sofrimento, é mais desafio. A primeira destas perseguições ocorreram praticamente há 20 anos atrás, partindo desse ponto. Desencadeada pelo Império de Roma, através de um homem sanguinário, Nero. E por meio dessa perseguição animal, milhares de cristãos vão sofrer, vão ser crucificados, lançados aos leões, queimados vivos, enquanto Nero dá suas gargalhadas no seu recinto. Após essa primeira perseguição, encabeçada por Nero, sendo que já nesse tempo, nesta primeira perseguição, Paulo e Pedro são martirizados. Depois desta é que vem a segunda perseguição, desencadeada por outro homem frio, animal, que é o imperador Domiciano. Será uma perseguição curta, mas cruel e violenta. E outra vez, milhares de cristãos serão torturados, assassinados de maneira fria, sem compaixão. E é durante essa segunda perseguição que João, o apóstolo, o evangelista, o discípulo amado, já tendo seus 90 anos, com cabelos e barba embranquecidos, é que ele vai ser banido para a ilha de Patmos, que fica praticamente a uns 50 quilômetros de distância da costa da Ásia Menor, aonde estão as 7 igrejas de Apocalipse. Essa Ásia Menor é a atual Turquia. E João ali na ilha de Patmos, isolado, sozinho, abandonado pelo homem, mas assistido pelo seu Salvador 24 horas, Jesus Cristo. No dia do Senhor, primeiro dia da semana, domingo, João ali, da ilha de Patmos, tendo todas as 7 igrejas da Ásia Menor em sua frente, é que o dono, o possuidor das igrejas, Jesus Cristo, o arrebata em espírito. E Jesus então concede a João o Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, acerca de tudo quanto está acontecendo na época, que vai acontecer nos próximos dias, até a consumação dos séculos. É como se Jesus Cristo pegasse João para dar uma volta entre as igrejas, porque na verdade Jesus Cristo vai revelar para o seu discípulo amado o estado de cada uma destas 7 igrejas, que na verdade representa a totalidade
de todas as igrejas de Deus na terra dos viventes. E Jesus, ele inicia a sua fala para João no tocante às 7 igrejas da Ásia Menor, mostrando para o discípulo amado, começando por Éfeso, que é ele, Jesus Cristo, o dono, o possuidor, o sumo pastor das ovelhas, o sumo sacerdote da igreja de Deus. Quando Jesus, ele dá início à sua visitação às 7 igrejas, ele vai analisar de perto, uma por uma, qual é o real estado delas, como elas se encontram, que tipo de trabalho elas estão oferecendo para Deus, o Pai de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, guiados pelo Espírito de Jesus Cristo. E a cada uma, Jesus vai liberar palavras de elogio e aprovação, mas outras de censura e reprovação. E para João, no tocante a Éfeso, que é a primeira da lista, Jesus ele deixa bem claro que ele tem na sua destra, na sua mão direita, ele tem as 7 estrelas, isto é, os 7 anjos, os 7 pastores, os 7 sacerdotes, que foram plantados em cada igreja com a responsabilidade de conduzir o rebanho de Deus de maneira cristocêntrica. Jesus ele diz para João: eu tenho em minha destra, em minha mão direita, João, eu tenho as 7 estrelas. Ou seja, eu tenho o domínio, o controle absoluto sobre todos os pastores, inclusive sobre todas as igrejas, porque minhas são todas as almas. E eu estou velando sobre a minha palavra para cumprir. Eu estou velando sobre as minhas igrejas. E eu estou velando sobre cada anjo, cada pastor, cada sacerdote que eu plantei em cada igreja para trabalhar na minha obra e apacentar o meu rebanho. Com mansidão, com amor, para defendê-la das serpentes, dos escorpiões, dos lobos, chacais, ou seja, de todo ataque de Satã e seus lacaios demônios, que movendo bestas feras humanas, intentam minar as forças das suas igrejas, mexendo na sã doutrina, perseguindo os cristãos com violência. Jesus ele diz para João que ele está de olho, que as igrejas pertencem a ele e foram compradas com seu precioso sangue, e que a igreja tem a sua incumbência e responsabilidade de obedecer à grande comissão do seu ID, sob a superintendência do santo episcopado, o santo ministério, os presbíteros, que são os mesmos bispos e pastores da igreja do Novo Testamento. Ele já inicia deixando bem claro esse aviso para todas as igrejas. Todos estão na minha destra. Todos estão na palma da minha mão. E eu tenho domínio. Repito, diz o Senhor, eu tenho controle absoluto sobre as minhas igrejas. E contra elas, as portas do inferno não prevalecerão. E aí, Jesus Cristo começa a passear entre as igrejas, porque é isso que ele disse para João. Eu ando no meio dos 7 castiçais, que são as 7 igrejas. Eu ando entre elas.
investigando, prescrutando, sondando o seu trabalho através da sua mente e através do seu coração, para saber se a obra está sendo feita de maneira cristocêntrica, para que eu, Jesus Cristo, o Filho de Deus, seja honrado no resgate de mais almas, para que meu Pai seja glorificado. E Jesus, ele começa a andar entre as 7 igrejas da Ásia Menor, começando por Éfeso. Ele sobe para Esmirna e João acompanhando tudo. De Esmirna, ele segue para Pérgamo, o dono das igrejas. Depois ele vem para Tiatira, aonde ele deixa como advertência a sua ira santa contra o pastor desta igreja, o sacerdote dessa igreja, o anjo dessa igreja de Tiatira, que está tolerando Jezabel, uma falsa profetisa que se intitulou profetisa sem passar pela imposição das mãos do santo ministério, e que está ensinando esta igreja a se corromper, a comer dos sacrifícios oferecidos aos ídolos, e os servos de Jesus a se prostituírem com ela. Jesus deixa essa igreja para trás com esse aviso de que deu tempo, não somente para Jezabel se arrepender, mas para o responsável da igreja se arrepender também por tolerar aquela falsa mestra que, movida por Satanás, está minando a unção, a autoridade, a santidade da igreja de Tiatira. E ele já deixou bem claro: vou colocar essa falsa profetisa num leito de enfermidade, vou matar seus filhos e vou provar para todas as igrejas da Ásia que eu sou da mente e o coração. Anjo da igreja de Tiatira, te arrepende, porque ela não se arrependeu. Eu dei tempo, mas para você, anjo da igreja de Tiatira e toda a igreja de Tiatira, arrependa-se. Ele deixa essa igreja para trás e continua a passear entre os castiçais de ouro, as igrejas purificadas com seu sangue. E ele chega então a Sardes, que é a igreja da campanha que vocês estão tratando. Olha, é muita coragem e conhecimento de perto do pastor Gedaías acerca de quem é Jesus Cristo, para ele, movido pelo Espírito Santo, fazer essa campanha. Porque são poucos os anjos de igrejas de Jesus que têm essa coragem. Porque quando um pastor resolve fazer uma campanha acerca das 7 igrejas da Ásia Menor, ele está colocando aquela que Jesus confiou em suas mãos para passar pelo crivo. E só conhecendo o noivo e a igreja que ele colocou em suas mãos, tem essa coragem, essa ousadia santa de fazer uma campanha como essa, sabendo que a obra está sendo feita com zelo e santidade. Glória a Deus. E aí Jesus Cristo chega na igreja de Sardes, a 5ª, na fila de visitação do noivo, o dono de todas as igrejas. E aí ao anjo da igreja de Sardes, ele diz para João: escreve, João, porque o que você escreve para uma igreja vai servir para todas as outras. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, aquele que tem toda a perfeição plena de Deus, o Filho de Deus, e as 7 estrelas. Sardes, pastor de Sardes, eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Olha, que as nossas obras estão sendo colocadas diante de Deus o Pai, e tem alguém responsável por examinar e verificar se elas estão perfeitas ou não. Quem é essa pessoa, igreja?
O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Porque é isso que ele diz aqui. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ora, se não estão perfeitas, essas obras estão imperfeitas, maculadas, manchadas. Pelo quê? Pelo pecado. Porque só tem uma coisa que macula a igreja de Jesus, as vestes da igreja de Jesus: o pecado. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Olha a advertência do dono da igreja de Sardes, Jesus Cristo, para o anjo desta igreja, para o pastor desta igreja. Ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. O que foi que este pastor local recebeu? O que foi que ele ouviu? Como os demais anjos das demais igrejas da Ásia Menor e de todas as igrejas do século presente. O que foi que eles receberam? De Jesus, de Deus o Pai e do Espírito Santo. O próprio apóstolo João, no início de Apocalipse, no capítulo 1, João diz o que é. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo, uma criatura divina, as enviou e as notificou a João, seu servo, que também é um anjo, mas sem asas, um anjo de carne e ossos, mensageiro João. O qual João testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, o que foi que a igreja de Sardes e o pastor da igreja de Sardes recebeu de Jesus e ouviu? A palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. E cada pastor de cada igreja recebe esta palavra e recebe o testemunho de Jesus Cristo. E somando-se a isso, Jesus confia a sua igreja. Lembra depois do que tens recebido e ouvido. Você recebeu a palavra de Deus, meu Pai, e o meu testemunho. E você recebeu uma igreja para pastorear, com mansidão, com amor, com fervor, não movido por avareza, e nem tendo domínio sobre a herança de Deus, que é o seu rebanho, as almas. Jesus está chamando ele para reflexão. Você recebeu a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, você recebeu uma igreja para pastorear, mas eu não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Está escrito na carta de Tiago que a fé sem obras é morta. Mas as obras sem fé na palavra de Deus também passam a ser obras mortas, imperfeitas. Não basta apenas fazer a obra de Jesus Cristo. Tem que fazer a obra de Jesus Cristo movido pela fé na palavra de Deus e no testemunho de Jesus Cristo, como diz a sã doutrina. Porque se fizer a obra de Deus, ainda que bem intencionado, e movido por uma fé errada, Jesus Cristo não aceita. A exemplo disso, nós vemos Davi na lição do Velho Testamento. Movido por boa intenção, por amor e por fé, disse para todo o povo de Israel: vamos buscar a arca da aliança, que os filisteus levaram após vencer o exército do Deus vivo, matando Saul. Vamos buscar a arca. E Davi prepara com todo carinho, capricho, zelo, amor e fé um carro de boi.
e coloca ali uma junta de bois que não foram usados para arar a terra. E ali num culto ao ar livre, Davi, felicíssimo, dançando, adorando a Deus, movido por fé e boa intenção, com todo o povo a tocar instrumentos e adorar a Deus naquela procissão, trazendo a Arca da Aliança sobre o carro de bois, o Pai Celeste do seu alto e sublime trono, olhando para tudo aquilo, Deus começa a manear a cabeça em sinal de reprovação. Tudo é errado. Até que o boi tropeça, a arca vai para cair ao chão, e um daqueles homens que estava ao lado, Uzá, estende as mãos, bem intencionado. Movido por fé, carinho, amor, ele vai segurar a arca, e Deus fulmina Uzá instantaneamente. O mata na hora. O culto ao ar livre naquela procissão para. Todos se assustam. Davi fica sem entender. Curva sua cabeça em tristeza, sem entender o porquê que Deus fez tudo aquilo, ainda que ele e todo o povo, movido por fé, boa intenção, estavam fazendo a obra de Deus. 3 meses depois, somente 3 meses depois, estudando a Torá, a lei de Moisés, a palavra de Deus, foi que Davi descobriu, no início do seu ministério, que aquela obra estava sendo feita de maneira errada. Que não deveria ser carregada a Arca da Aliança, com as 2 tábuas da lei, o maná, a vara de Arão, não deveria ser carregado daquela maneira. Mas os sacerdotes, os levitas, depois de se purificarem, é que deveriam carregar a arca sobre os ombros, com aquelas varas. Então Davi paga um sabão para os sacerdotes, dá um puxão de orelha nos levitas e diz a eles: vão lá, se purifiquem e vamos buscar a arca, porque vocês não estiveram presentes. E por essa razão foi que Deus fez aquilo. Este é o primeiro exemplo na lição do Velho Testamento. Que não basta tão somente fazer a obra de Deus bem intencionado e movido pela fé fora da palavra de Deus. Outro exemplo nós vemos no Novo Testamento. Nos dias da igreja de Jesus Cristo. Um homem, centurião romano, Cornélio, está trabalhando a favor de Roma em terras de judeus. E ao contemplar os judeus adorarem um Deus invisível, oferecendo para o Deus de Abraão, que não aceita ser representado por imagens de escultura feita por mãos de simples mortais, Cornélio fica admirado acerca daquele Deus invisível. E ele começa a observar os judeus a oferecerem ao Deus de Abraão jejuns, esmolas aos pobres e orações. E Cornélio, que já tem um coração inclinado para a verdade, ele começa a imitar os judeus, os filhos de Abraão. Então ele começa a dar esmolas, ele começa a fazer jejuns para aquele Deus invisível de Israel. Ele começa a fazer orações, inclusive às 3 horas da tarde, que são orações em prol dos pecados ocultos. Mas a oração de Cornélio, ainda que bem intencionada, movida por fé no Deus de Israel, apenas bate na porta do céu, não entra, não chega até o incensário de Deus, para perfumar o recinto sagrado do Deus Trino. Apenas bate na porta. Por quê? Porque mesmo bem intencionado, movido por fé, está faltando algo. Está faltando esta fé ser direcionada na pessoa de Jesus Cristo. E as suas esmolas e orações serem feitas ao Pai em nome de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus, o Pai e os homens. Aí o Pai chama um dos anjos das criaturas divinas e diz: desce lá. Está proibido de pregar o Evangelho. E diz tão somente para aquele homem que está batendo aqui na porta:
com as suas orações, esmolas e jejuns. Diz para ele mandar chamar Pedro, porque Pedro, sim, é o anjo humano sem asas que tem na sua boca a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo para pregar e ganhar almas, inclusive a de Cornélio. O anjo aparece, diz para ele, Cornélio, olha, eu só posso dizer o seguinte, manda chamar Pedro, porque ele tem as palavras com as quais tu e a tua casa hão de ser salvos. E aí você conhece a história. E Jesus diz para o anjo da igreja de Sardes e para a igreja de Sardes, eu sei as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Estas obras desta igreja, na direção deste anjo da igreja, estão mortas porque a fé está morta. Porque a fé, ainda que eles professando em nome de Jesus, o Filho de Deus, está sendo feita de maneira errada, relaxada. E em Jeremias, o profeta 48, versículo 10, está escrito, maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E essa igreja está fazendo a obra de Jesus Cristo de maneira relaxada e está debaixo de maldição. E tem mais. Esta igreja, na sua maioria, está morta por conta das suas obras mortas. Sendo que sua fé está morta, é porque mesmo fazendo tudo isso, movido pela morte, por uma fé morta, eles estão tocando na carne de Jesus Cristo e no seu sangue, no dia da Santa Ceia, do dono da igreja, de maneira ilícita, indigna. E está escrito que aquele que tocar no corpo do Senhor, no sangue do Senhor, indignamente participa para a sua própria condenação. E participando da mesa do Senhor, indignamente, já estando morto espiritual, o que vai acontecer? Vai adoecer, vai enfraquecer e vai morrer espiritualmente. É o que aconteceu com a igreja de Sardes, na sua maioria. Estão participando da mesa do Senhor com a fé morta, obra morta, e o que vai acontecer com eles? Morte espiritual. É por isso que Jesus diz, não achei as suas obras perfeitas diante de Deus, meu Pai. Vocês estão mortos, vocês têm fama no mundo virtual de que está vivo, mas no mundo real você está morto. É o que a gente vê nos dias de hoje. Muita mídia, vida virtual, muita obra, muitos eventos que a maioria não passa de ventos, que são levados por uma fé morta. E é isso que Jesus está denunciando para a igreja da época e para a igreja dos dias do século 21. Jesus também nos ensina através do seu Espírito Santo que para confirmar de que o anjo de cada igreja realmente é o pastor, é o sacerdote, no livro de Malaquias, o último da lição do Velho Testamento, no capítulo 2, a partir do versículo 7, olha o que o Espírito Santo, que está falando com as 7 igrejas da Ásia Menor, já falava com Israel, com um santo ministério dos levitas, dos sacerdotes, dos pastores de Israel no Antigo Testamento. Capítulo 2 de Malaquias, a partir do versículo 7. Porque os lábios do sacerdote, preste atenção, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência. Qual ciência, igreja? O conhecimento e a revelação da palavra rema vive revelada. Ou seja, o conhecimento da palavra de Deus, o decálogo, os 10 mandamentos. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, a palavra rema, a palavra que foi revelada a Moisés e para os filhos de Israel.
e da sua boca, a boca do sacerdote, buscarão a lei de Moisés, o ensino, a palavra viva e eficaz, porque ele, o sacerdote de Israel, é o anjo do Senhor. É o mensageiro do Senhor dos Exércitos, o qual prega a palavra, ensina a palavra, para o povo de Israel não se desviar do caminho. O caminho já estava presente. Para conduzir o povo de Deus até a presença de Deus. Porque aqui eles já estão na terra prometida. Mas voltando um pouco atrás, onde tudo começou, em Êxodo, num tocante ao santo ministério do sacerdote e dos levitas, os anjos do Senhor dos Exércitos, os mensageiros, os pregadores, os mestres, que têm a incumbência de ensinar o povo acerca do único Deus verdadeiro, no início de tudo, aos pés do Monte Sinai, enquanto Deus está dando a palavra revelada, o decálogo, os 10 mandamentos a Moisés, nas 2 tábuas de pedra, escrita pelo próprio dedo indicador da destra de Deus, que tem um domínio, controle sobre todo o povo de Israel. Deus entrega para Moisés. Enquanto isso, lá embaixo, no pé do Monte Sinai, os israelitas, na sua maioria, já estão desviados. 40 dias, tão somente, na ausência do pastor de Israel, Moisés, o anjo de Israel, Moisés, o mensageiro, o povo já tinha se corrompido. Já tinha se desviado, oferecendo a Deus obras mortas, movidas por fé morta, porque eles tinham feito o bezerro de ouro. E Deus não aceita. E aí Deus entrega a lei para Moisés, e Moisés, quando desce, ele vê tudo aquilo. Você conhece a história. Moisés destrói aquele bezerro de ouro. Queima, pega a cinza, joga na água, dá para os filhos de Israel beber, indignado, irado, o pastor de Israel, Moisés, o anjo do Senhor dos Exércitos, Moisés, irado, faz tudo aquilo e vai exercer juízo. E muitos daqueles israelitas vão morrer naquele dia. E Moisés volta, subindo o Monte Sinai. E chegando lá no versículo 30 do capítulo 32 de Êxodo, olha o que o pastor de Israel, Moisés, o sacerdote de Israel, Moisés, o anjo de Israel, o anjo humano, o mensageiro pregador, Moisés, ele vai dizer no versículo 30. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós pecaste grande pecado. Não foi pequeno o pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, Senhor, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. O que Moisés está dizendo? Senhor, o povo cometeu um grande pecado, fazendo deuses de ouro. Se o Senhor não perdoar este povo, então pode riscar o meu nome do teu livro. Pode riscar, porque também não me interessa. Eu amo esse rebanho, ainda que rebelde, ainda que de cerviz dura. E aí o que é que o dono do rebanho, o dono do pastor do rebanho, Moisés, o que é que Deus vai dizer para aquele anjo de carne e ossos? Moisés, o que é que Deus vai dizer para ele? Então disse o Senhor a Moisés: Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, Moisés, pois agora conduz este povo para onde te tenho dito. Ou seja, Moisés, eu vou riscar o nome daquele que pecar contra mim. Você não pecou contra mim. Moisés, o teu serviço ministerial
é conduzir esse povo até a terra prometida, com a lei que eu entreguei a você, a minha palavra revelada. Vai, Moisés, conduz esse povo para onde te tenho dito, eis que o meu anjo, aí é outro anjo, anjo com letra maiúscula, o anjo do Senhor, a própria pessoa do Senhor, teofania, o próprio Cristo que já acompanhava o povo de Israel no deserto. Paulo fala sobre isso. Vai agora, conduz este povo para onde te tenho dito, eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, Moisés, ou seja, no dia do acerto de contas, eu visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, que pecou, que havia pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Ou seja, Moisés faz a obra. Quanto a estes filhos rebeldes, que estão atrapalhando e retardando a minha obra na terra, estes que pecaram contra mim, atrasando o meu chamado na tua vida, e o cumprimento da minha promessa para com os filhos de Abraão, meu amigo, Moisés, tem um dia, o dia da minha visitação, em que eu virei e acertarei conta com cada um. Eu vou matar Moisés. Eu vou matar. São rebeldes, cerviz dura. Deus, ele vai dar tempo ainda para esses filhos de Israel rebeldes para se arrepender. Mas no deserto, você sabe, vai morrendo as pencas. Por quê? Porque eles não vão se arrepender. Não vão voltar atrás, voltar o coração para a lei de Deus, a palavra de Deus. E aí Deus vai visitar quando chega o dia da visitação. Deus vem e acerta contas com aqueles que atrapalharam, retardando a obra de Deus, que era para ser feita em 40 dias, levaram 40 anos. E aí a gente volta para a igreja de Sardes. Porque Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. E o seu Filho Jesus Cristo também não mudou. É o mesmo ontem, hoje. E continuará sendo o mesmo amanhã. Jesus, ele disse para o anjo, o sacerdote, o pastor da igreja de Sardes, juntamente com a própria igreja de Sardes: suas obras estão mortas. Fé morta. Tem nome de que vive, mas estás morto. Toca na minha carne e no meu sangue dignamente. Vocês estão mortos. Vocês estão retardando, atrasando a obra do meu Pai na igreja que foi plantada em Sardes. Jesus está dizendo para eles, em Filipenses 1:6, está escrito que meu Pai que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia que eu voltar para buscar a minha igreja. E o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo você, pastor da igreja de Sardes. Eu estou vendo vocês, minhas ovelhas da igreja de Sardes, retardando a obra que o Pai começou em vocês. De que maneira? Fazendo uma obra morta, guiada pela uma fé morta. E aí Jesus, ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Eu confiei a palavra do meu Deus e de meu Pai, e o meu testemunho. Eu confiei a ti, pastor da igreja de Sardes, pastores das igrejas do século 21, eu confiei a cada um de vocês a palavra do meu Deus e o meu testemunho. Eu confiei esta igreja, aonde eu plantei nesse lugar, onde eu coloquei cada um de vocês. E o que é que este pastor fez? Com a palavra de Deus e com o testemunho de Jesus Cristo e com a igreja de Jesus Cristo em Sardes, colocou de lado. Até trabalhava, até dizia que tinha fé, até professava o nome de Jesus, mas ele que sonda as mentes e os corações de todas as igrejas,
Jesus olha e vê, estão mortos. Suas obras não achei perfeita diante do meu Pai. Jesus então ele diz, mas também tens em Sardes algumas pessoas que são poucas, que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. E aí a gente vai encerrando com a leitura inicial da campanha. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 20 séculos já se passaram, ficaram para trás. Chegou o nosso tempo. E Jesus continua tendo na sua destra o domínio, o controle absoluto sobre as igrejas do Brasil e do mundo afora. E ele continua passeando entre todas as igrejas, prescrutando, sondando, investigando, passando pelo crivo da palavra de Deus e da sua sã doutrina, as obras de cada igreja brasileira e do mundo afora. E com certeza, nos bastidores do reino de Deus, Jesus Cristo está dizendo, esta igreja A é bem-aventurada. Esta igreja B é fiel. Esta igreja C é perseverante. Guarda a minha sã doutrina. Mas a igreja X, Y, Z, as suas obras não acham perfeitas diante de meu Deus. Estão mortas. Ainda que se apresentando no mundo virtual como se estivessem vivas, com seus eventos que não passam de ventos, estão mortas. Porque estão tocando na minha carne e no meu sangue dignamente, não movidos pela fé viva e eficaz na palavra do meu Deus e Pai e no meu testemunho. O que foi que nós vimos, igreja? Na eleição para presidente da República Federativa do Brasil passada, dentre tantos candidatos, nós vimos um que ora dizia que era católico, ora dizia que era evangélico. E nós vimos muitos pastores, os quais Jesus plantou naquelas igrejas para ser o guardião da riqueza, a palavra de Deus, fazendo negócio do povo de Deus com palavras fingidas. Veja o que está escrito na segunda carta de Pedro, capítulo 2. E também houve entre o povo de Israel falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, falsos mestres, falsos obreiros, falsos profetas, falsas profetisas, falsas missionárias. Haverá. É profecia do Espírito Santo para os nossos dias. Haverá também entre vós falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor das igrejas, Jesus Cristo, que os resgatou, igreja, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos cristãos, muitos servos meus, seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Ou seja, por causa desses falsos profetas, com suas falsas revelações, falsas profecias, o caminho da verdade, Jesus Cristo, cairá em descrédito na boca de muitos. Eles nem entram e impedem os outros de entrarem. E por avareza, isto é, levados por amor a mamon, ao dinheiro,
Farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. E o que foi que nós vimos na eleição passada para presidente? Profetas às pencas, profetizas aos montes, profetizando sobre aquele homem que Deus tinha dado a ele a vitória, que Deus já tinha colocado ele naquela cadeira de presidente. Fizeram dos altares, dos púlpitos, das igrejas de Deus, balcão de negócio com palavras fingidas, movidos por avareza, amor, a mamon, esse Deus satânico das riquezas injustas. Templos foram profanados. Altares foram profanados. O nome daquele homem no passado foi ovacionado dentro até de muitos templos. Ao invés de invocarem o nome de Jesus Cristo, dono da igreja, faziam menção do nome daquele candidato. Já ganhou. Profanando o recinto sagrado, maculando as vestes de noivas locais de Jesus. Resultado, o homem não ganhou. E cadê os pastores, os profetas, as profetisas de meia tigela que profetizaram? Sumiram da mídia. Esperaram a poeira baixar para depois voltar à cena do crime para fazer novas vítimas. Sumiram. O que cada ministério de cada igreja que Jesus confiou, aquela liderança deveria fazer? Disciplinar cada um por um. Você foi em público, profetizou em nome do dono da igreja, a profecia não se cumpriu. Se fosse no tempo de Israel, da lei de Moisés, você seria colocado num paredão e apedrejado até morrer. Falso profeta, falsa profetisa, falso pastor, falsa pastora, falso missionário, falsa missionária. Mas como não está no tempo da graça, Jesus não exerce juízo de imediato, ele deixa para o final. Ainda usando até de amor e paciência, dando tempo para esses infelizes se arrependerem. Foi isso que aconteceu. Aí o que aconteceu com aquele candidato? Que já sabia que aqueles homens e mulheres estavam fazendo tudo aquilo, todo aquele show gospel, por causa de interesse financeiro, e ele não ganhou. Invocaram o nome do Senhor em vão. O homem cai em descrédito. A igreja vai perdendo crédito diante daquele homem. Cadê o homem? Subiu. A profecia não se cumpriu. E agora, estamos outra vez num ano de eleições municipal. Para a gente finalizar a mensagem. Por isso que eu disse aqui que é uma coragem admirável do anjo dessa igreja fazer essa campanha. Ele sabe quem é o seu dono e quem é a igreja que ele lhe confiou. Senão ele não faria isso. Porque ele está fazendo por zelo. E agora, neste ano, o que é que a gente vê? A mesma história se repetir. Infelizmente, é o que o Espírito Santo falou na boca de Pedro. Estão fazendo do rebanho de Jesus Cristo negócio com palavras fingidas. Movidos por avareza, amor ao dinheiro, mamon. E aí estão vendendo igrejas com porteira fechada. Recebendo ofertas. Recebendo propostas de que se esses candidatos ganharem, vai dar o cargo para o pastor A, vai dar o cargo para o pastor B, para os seus filhos. Negócio com palavras fingidas. Estão vendendo o povo de Deus. Estão profetizando sobre os candidatos a vereador e a prefeito. Você vai ganhar. Assim diz o Senhor, aquela cadeira é tua. Mentira! O Espírito Santo não se envolve nessa imundícia. A politicagem humana nunca, jamais santificou a igreja, deu crescimento para a igreja. O que santifica a igreja de Jesus, o que dá crescimento para a igreja de Jesus, continua sendo a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, o Filho de Deus.
E aquele que tem todas as igrejas em sua mão e todos os pastores aqui, ó, vai chegar o dia de acerto de contas também. Foi isso que nós lemos lá em Êxodo. Porque é isso que o Espírito Santo diz. Olha, meu servo Eduardo, uma vez ele me chamou em visão, meu servo Eduardo, prega a minha palavra, Jeremias. Outra vez o Espírito Santo repete, tem o dia da visitação, pastores brasileiros e de todo mundo afora. Jesus deu tempo para Jezabel, não se arrependeu. A infeliz morreu. Agora, quanto ao o pastor da igreja de Tiatira e aquele rebanho, só Jesus sabe como terminou. Mas para hoje, o Espírito Santo diz, tem um dia da visitação para as igrejas brasileiras. Tem um dia da visitação em que Jesus vem andando entre os castiçais de ouro, as igrejas compradas com seu precioso sangue, não com coisas corruptíveis como prata e ouro, mas com seu precioso sangue. Ele está andando entre as igrejas. Ele está olhando, sondando as mentes e os corações de toda a liderança do Santo Episcopado. Ele está olhando as obras de todas as igrejas. E se estes não se arrependerem, Jesus virá quando eles menos esperarem para o dia de acerto de contas. Para finalizar, fiquemos todos de pé. A coisa está tão séria, igreja. E eu não vou me calar enquanto o Espírito Santo me der força. Já perdi muita coisa até aqui. Horizontalmente falando, eu não tenho mais nada a perder. O que ficou na minha vida foi o chamado ao santo ministério. Já perdi família. Já perdi mãe, já perdi pai, já perdi irmã. Já perdi cônjuge, já perdi filhos. Mas não perdi a fé naquele que me chamou para ser o seu Jeremias nesses dias. Enquanto ele me der força, eu hei de honrar o meu santo Rabone, meu meigo nazareno. Semana passada, eu acordei com uma visão. E eu estou perante aquele que me chamou. Eu acordei segunda-feira da semana passada tendo uma visão com uma igreja. Com uma igreja real. Com membros reais, e o pastor daquela igreja também real. Aquela igreja existe, aquele pastor existe, aquele rebanho existe. E eu acordei tendo aquela visão. Noite, tudo escuro, eu estava no pátio daquela igreja, daquele templo, do lado de fora, e vi um grande temporal de chuva. E o Espírito do Senhor me levou até a janela lateral daquele templo para olhar para dentro daquela igreja. Eu via pessoas do lado de fora, pessoas do lado de dentro, aquela correria. Porque vinha um grande temporal de chuva, juízo de Deus sobre o pastor daquela igreja e sobre aquela igreja local. E quando eu encostei na janela para olhar o que acontecia lá dentro, eu vi membros em pé. E olhei para o altar, aquele altar existe. Olhei para aquele púlpito existe. Eu vi o pastor daquela igreja sozinho. Não tinha nenhum obreiro ao lado dele. Ele estava sozinho naquele altar de costa para o rebanho. E na parede, aos fundos, estava invisível, permitindo a gente olhar para o céu escuro, de onde estava vindo o juízo de Deus, através daquele grande e pesado temporal de chuva. E eu vi aquele pastor local sozinho, desesperado, olhando para o céu e dizendo: mas meu Deus, eu trabalhei para o Senhor, meu Deus, eu fiz tua obra. Eu vi ele sozinho, desesperado. Naquela visão eu senti pena daquele anjo da igreja. Deus não ouviu. Ele já estava decidido a exercer juízo sobre o pastor local e sobre a igreja local.
quando eu vi aquele pesado temporal de chuva cair sobre a igreja. Finalizando a visão do altar, o pastor saiu e já estava do lado de fora da igreja. Já próximo da porta da rua. Do lado de fora, acompanhado da esposa. Eu vi até a esposa daquele pastor. Foi quando o Senhor me levou até o pastor, acompanhado da sua esposa. E eu disse para ele: pastor, eu tenho um recado de Deus para te dar. Na visão. Esse juízo é da parte de Deus. Aí eu vi a água da chuva escorrendo no pátio da igreja. O temporal já tinha passado sobre ela, e aí agora a água escorria no pátio da igreja. Mas quando eu olhei, era água cristalina, limpa. Aí veio o discernimento. O juízo sobre a igreja é para purificar, limpar a igreja. Como? Removendo do altar aquele que Jesus plantou para fazer a obra dele. Porque não estava fazendo a obra de Jesus de acordo com a palavra de Deus e de acordo com o testemunho de Jesus Cristo. Vi isso semana passada. E esse recado vai para todos os pastores do Brasil e fora do Brasil. Jesus não brinca em serviço. A igreja continua sendo dele. E os pastores e os obreiros também continuam sendo dele. Por isso que ele disse: eu tenho em minha destra, em minha mão direita, o domínio e o controle absoluto sobre todas as 7 estrelas, sobre todos os pastores de todas as igrejas. Eu tenho um domínio sobre todos. E ando entre todas as igrejas e tenho um domínio sobre ela. O que devemos fazer? Policiar a nossa vida, as nossas obras, e fazê-las passar pelo crivo da palavra de Deus e da sã doutrina de Jesus Cristo, para ver se estamos fazendo a obra dele, com fé cristocêntrica, na pessoa de Jesus, para ganhar mais almas para o reino de Deus, e se não estamos participando da mesa do Senhor dignamente. É este o recado do Espírito Santo. Para a igreja de Sardes da época, e para as igrejas do século 21 em nossos dias. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É esta a palavra do Espírito Santo nessa noite.